Bom dia a todos. Eu estava a chamar aqui o meu colega porque acho que é bom o Alentejo começar uma sessão destas em conjunto. A Fundação para a Saúde nasceu da ideia de um conjunto de amigos, liderada pelo professor Sá Clarides, o professor Aranda, e vou tratá-los pelos nomes simplesmente: o Vítor, o Luís, o Manuel, o Rui, a Isabel, a Patrícia, a Diana e tantos outros. Serão poucos, mas são pessoas com muita vontade, acérrimos defensores do Serviço Nacional de Saúde. E da herança da anterior Fundação para a Saúde, que nos foi gentilmente cedida por Carlos Monjardino em 2012, nasce esta Fundação. Durante o seu primeiro ano de vida, as principais ações voltaram-se para o debate, que se consubstanciou na realização do primeiro congresso, que decorreu no 33º aniversário do SNS e surge como forma de se encontrarem maneiras de aperfeiçoar, reforçar e desenvolver o Serviço Nacional de Saúde e tendo como objetivos recolher e organizar contributos para pensar o SNS do futuro, enriquecendo os conteúdos do documento para debate apresentado ao Congresso. SNS, Património de Todos, um convite para a conversação construtiva em 2013, em Lisboa. Nos meses seguintes, o livro foi promovido por todo o país. Estas coisas fazem-se, de facto, em proximidade, com muita gente, em sessões onde a discussão para a evolução e desenvolvimento do SNS foi amplamente alargada a todos quantos nela quisessem participar presencialmente ou recorrendo ao site que, entretanto, foi lançado. Desses debates nasceu a preparação do segundo congresso, realizado em março de 2016, sob o lema do SNS Património de Todos, cujo programa integrou um vasto leque de especialistas e responsáveis de variadas entidades, cujas intervenções foram organizadas em conferências e mesas redondas e focaram-se em temáticas como a Europa e a Saúde, o capital humano e o SNS, cidadania e saúde, e foi lançado um livro que podem ver lá fora, Porto Saúde, Momento e Movimento. Desta vez aconteceu no Porto, o primeiro tinha acontecido em Lisboa. Seminários, conferências, debates foram um mote nestes seus primeiros anos de vida para que o SNS se mantenha na boca e, sobretudo, no pensamento e na ação de todos. Dessa participação ativa, criaram-se grupos de trabalho e um terceiro congresso em maio de 2018, em Coimbra. SNS, Património de Todos, Gestão Descentralizada e Participada, e foram lançados os alicerces para mais um livro sobre o SNS. Entretanto, neste ano, em que se comemoram os 40 anos do SNS, foi lançado numa sessão pública, no dia 18 de julho, esse mesmo livro, um pequeno livro, Serviço Nacional de Saúde, breve interpretação e linhas para a sua transformação, que pretende ser o contributo da Fundação para a Saúde, SNS, para a valorização e desenvolvimento de um SNS sólido e próspero. Porque somos um grupo de cidadãos que querem colaborar ativamente e estão firmemente dispostos para a concretização de um SNS que se pretende de todos, inclusivo e justo, aqui estamos, de novo, no lançamento de mais um ciclo de debates aberto a todos para a promoção e defesa do SNS, missão da Fundação com esta conferência SNS, o futuro começa hoje, que é mais um contributo, desejando que as transformações necessárias aconteçam. O programa de hoje aborda as principais temáticas a que o SNS do presente e do futuro tem que dar resposta: políticas de bem-estar, transformação adaptativa e espaço local, a relação do SNS com as pessoas e a gestão do conhecimento para a mudança. Todos sabemos que o sistema de saúde deve adaptar-se ao novo paradigma do aumento da longevidade e da morbilidade múltipla, pelo que o tratamento das doenças deve deixar de ser fragmentado, desarticulado e muitas vezes desajustado às necessidades, e a integração de cuidados
tantas vezes dita, centrada na pessoa, deve ter respostas de proximidade e tem que ser uma realidade. Mas para isso importa também uma verdadeira gestão estratégica das profissões de saúde e, principalmente, a vontade política para fazer acontecer. Para concretizar estes objetivos, são necessários contributos de quase todos os setores de atividade e da governação do país, ao nível das políticas com impacto direto e indireto na saúde e bem-estar dos cidadãos, e na concepção de um orçamento para a saúde que integre as componentes sociais. Só assim poderemos caminhar na senda de uma desejável sustentabilidade. Talvez agora possa ser o momento para essa reflexão. Dizer ainda que esta iniciativa é da responsabilidade da Fundação, mas mais do que isso, é da responsabilidade cívica de cada um de nós e de todos. Bem-aja pela vossa participação. Muito bom dia. Obrigado, professora Moscoval, pelas palavras. Eu vou ser muito breve, talvez apresentar apenas a estrutura desta jornada de trabalho. O sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde são entidades bem complexas, não é? E que têm processos lentos, enfim, depende da escala de velocidade, mas certamente não são 2 ou 3 anos, não é? Hoje faz, por exemplo, na educação médica, uma pequena medida agora tem um efeito 15 anos depois, ou 12 anos, e portanto, colhemos os frutos hoje de decisões ou não decisões de há mais de uma década atrás. E há outros exemplos ainda com um espaço. Por isso, em relação a Fundação é um conjunto de cidadãos comprometidos, tranquilos, não é? Tranquilos, mas não pasmados. E, portanto, este percurso que a professora Ana Escoval já iniciou, começa há uns anos atrás, e sempre de uma forma construtiva. O primeiro livro intitula-se Para uma Conversação Construtiva. E é essa a ideia de construir. Num sistema complexo como o nosso, e dadas as limitações, somos humanos, temos grande dificuldade em abordar a complexidade, temos que o fazer de forma coletiva, de forma articulada, combinando as peças todas, mas não fragmentando, portanto. E hoje, aqui, a nossa estrutura da nossa jornada tem 4 grandes áreas, componentes, pilares, e que devem ser vistos de uma forma conjunta, articulada, não separada. E, portanto, o primeiro pilar é o pilar, enfim, do global, se quiserem, mais macro, das políticas, das grandes decisões, mais, enfim, estratosférico, no sentido de distanciamento mais abrangente, e dos modos de ver. O modo de ver a questão do Serviço Nacional de Saúde como instrumento coletivo, mas também das políticas. E de como é que, enfim, as políticas, a linha geral, não é, dos orçamentos, etc., são para mudar o bem-estar das pessoas, não é? E não propriamente para o crescimento. Felizmente, hoje no mundo, há já governos, poucos, que olham para a sua forma de governar como a produção de bem-estar, de futuro, de prosperidade no sentido de qualidade de vida e não apenas do crescimento económico a qualquer custo. E a saúde entra nisto, não é separável de tudo o resto. Depois uma outra questão que é onde, de facto, ao nível humano coletivo, enfim, a vida acontece, as transformações acontecem, somos animais sociais ou seres sociais e que tem que ver com o espaço local. É um pouco dizer, eu não gosto da municipalização da saúde, mas gosto de dizer a localização da saúde. Não é? Os municípios são instrumentos, são parceiros, mas há outros parceiros. E é neste espaço das comunidades, das organizações, onde se conhece os problemas melhor, que temos que atuar um pouco mais do que se tem feito em termos de tecer uma rede ou redes que possam corresponder às expectativas, às energias, às aspirações
dos grupos, não é? Das pessoas, e depois um espaço, o espaço mais afetuoso, mais próximo, que é isso que nos move, que é isso que nos dá sentido, que é o espaço relacional. Os profissionais são pessoas, as pessoas, os cidadãos que estão doentes, claro, são pessoas. Entre eles acontecem transações, acontecem interações, acontece comunicação, e é essa questão que depois vamos abordar no terceiro pilar. Depois falta uma questão, é que a realidade não muda quando a realidade está sempre a mudar, não é? De uma forma não planeada. Não é? A parte, digamos, artificial que os seres humanos e as sociedades humanas introduzem aqui é que é a mudança intencional, é a mudança manipulada, entre aspas, no bom sentido, é a mudança planeada. E esta mudança planeada é um processo extremamente complexo que não dá para mudar hoje, amanhã, por via dos impulsos. E é este processo de conduzir mudanças em sistemas altamente complexos, em processos que têm uma história que temos que apurar. Temos nós, enfim, em muitos outros pontos do mundo, se calhar até no planeta todo, temos que aprender e desenvolver ciência de como mexer, transformar, fazer evoluir os nossos sistemas hoje já muito complexos, no sentido de atingirmos, concretizarmos as nossas aspirações como seres coletivos, inteligentes, etc. É esta a estrutura dos 4 pilares. Vocês têm aí o programa, mas apenas para vos resumir em termos simplistas, enfim, abusivamente simplistas, a estrutura do dia de hoje. E desejamos-vos uma boa jornada e que demos mais um passito neste imenso percurso de transformação do nosso Serviço Nacional de Saúde, que é património de todos. Muito bom dia, bom trabalho.